Olá! Hoje vamos conversar a respeito da lição do livro Fonte Viva, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel para a psicografia de Chico Xavier. Nós vamos falar sobre a lição número 22, que chama-se A Retribuição. Emmanuel baseia-se sempre em alguma passagem do Evangelho. A lição de hoje é baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 27. E é assim que está. Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Essa é uma pergunta de Pedro para Jesus. A resposta não está nessa lição, mas Jesus responde: receberão a vida eterna. Emmanuel faz uma ponderação muito interessante sobre a nossa posição, de muitos de nós, pelo menos, quando nós chegamos aos templos religiosos. Logo a pergunta é: o que eu vou receber com isso? Porque tudo requer uma mudança, um certo sacrifício, uma nova postura. E as pessoas entrando no templo já têm a preocupação do imediatismo. Bom, qual que é a minha recompensa? O que eu vou ter de vantagem? Emmanuel então começa dando uns exemplos. Ele dá o exemplo do grão. O grão, para ele ser útil, ele tem que passar por um triturador. A farinha alva, bonita, ela precisa ser misturada com fermento para ela poder ser útil. E o pão? O pão tem que ser assado, mas ele tem que ser, acima de tudo, servido. Então Emmanuel, com esses exemplos, volta à ideia daqueles que se dizem e querem ser cristãos. Ser cristão é ter cristianidade, Cristo em nós. Não podemos imaginar que isso vai se dar assim do dia para a noite. Ele continua na lição dizendo então de que não basta nós termos um título, nós temos um lugar para frequentar. O nosso comprometimento com esse lugar, que torna-se essencial e verdadeiro e que vai nos levar a um lugar maior. Ele diz então o exemplo de Pedro, que Pedro, ele teve que abrir mão, ele teve que se modificar muito para poder seguir Cristo. Ele cada vez mais que estava envolvido na doutrina, na boa nova, ele abria mão de mais coisas e mais coisas em prol dele e da humanidade, em prol de seguir Cristo e divulgar a palavra de Cristo. Vamos fazer um recorte aqui e lembrar um pouquinho como que Pedro é chamado por Jesus. Pedro estava lavando as redes, Pedro era um pescador. Ele estava lavando as redes num lago e Jesus se aproxima com uma multidão atrás dele, Jesus. E Jesus pede para Pedro: por favor, você pode me levar um pouco aqui no seu barco? Eu preciso me afastar um pouco para eu poder falar com a multidão, para a multidão poder me ver. Pedro faz com Jesus embarque, ele se afasta um pouquinho da margem e Jesus prega. Ao acabar as suas palavras, Jesus fala para Pedro: agora pega o seu barco e vai um pouco mais profundamente, vamos um pouquinho mais profundo, vamos sair um pouco de perto da margem, para você jogar suas redes e pescar. E Pedro fala: passamos a madrugada inteira tentando pescar, não há peixes hoje. E ele fala: venham, venham. Pedro tinha o barco dos irmãos também, com outros barcos, vão juntos, jogam as redes e parece uma quantidade de peixes tão grande, mas tão grande, que quase faz o barco virar. E Pedro fica muito impressionado. Voltam à margem e Jesus fala para Pedro: deixe tudo e venha comigo, siga-me, venha ser pescador de homens. E Pedro assim faz. O que pensar? Pedro tinha o pai, tinha família, era casado e ele larga tudo e vai com Jesus. Estabelece imediatamente uma confiança de Pedro em relação a Jesus. Mas Pedro é um personagem muito interessante porque há toda aquela fragilidade, os medos, as dificuldades para poder passar todas as etapas. Ele vai fazendo com a confiança dele se torne tão grande que nós podemos pensar que é uma confiança incondicional. A confiança incondicional leva
ao amor incondicional a Jesus. E esse amor incondicional, ele continua seguindo, continua pregando junto com Jesus e ele faz com que ele consiga estabelecer dentro dele tão forte esse sentimento, que ele passa a ter uma fé inabalável. O que vemos disso tudo, que é uma construção, mesmo após a morte de Jesus, Pedro continua enfrentando todas as dificuldades, adversidades, até ter um destino, uma morte bastante trágica também, que acabou sendo crucificado, mas com a fé inabalável. Eu queria só lembrar-vos de uma coisa, que Pedro chamava-se Simão. Quem dá o nome de Pedro a Pedro foi Jesus. Ele chamava Simão, e Simão quer dizer aquele que pode ouvir. E Pedro, como Jesus passa a chamá-lo, é rocha, é fortaleza, é segurança. Então Pedro pôde ouvir e se transformou nessa rocha. Nós podemos pegar um conceito da nossa filosofia espírita, que é da reforma íntima. Pedro elaborou-se, ele conseguiu fazer a reforma íntima, ele conseguiu enfrentar os seus piores temores e conseguiu seguir em frente, ele conseguiu estabelecer essa fé no mundo interior dele. Então podemos pensar assim, esse exemplo, essa parábola, essa história, aliás, né? Porque Mateus, que nos conta, Mateus fazia parte desse grupo de Jesus. Mateus é contemporâneo deles. Mateus é um apóstolo que viveu essas experiências todas. Ele não escreve depois, sabendo por outras pessoas. Então, esse diálogo todo que houve de Jesus e Pedro é muito forte para nós analisarmos. E o que nós podemos pensar, então? É um exemplo muito forte, como estou falando, e pode nos levar como um estímulo, mas também pode nos levar como, bom, se Pedro, que é Pedro, teve tanta dificuldade, teve que abrir mão de tantas coisas, enfrentar tantos medos, e eu, será? Eu ainda não estou sabendo nem como começar? Na sequência, tem uma parábola de Jesus, que é os trabalhadores da última hora. Está em Mateus também, capítulo 20. Começa assim. Vamos imaginar que o reino dos céus é como uma manhã onde o Senhor sai à procura de trabalhadores para trabalharem na sua vinheta. Ele encontra o primeiro grupo e chama o grupo para vir trabalhar com ele e oferece uma moeda de prata. O grupo vai e inicia. Na terceira hora, repete-se a mesma coisa. O trabalhador sai, chama outros trabalhadores que estavam lá, esperando outras pessoas, conversa e os leva para trabalharem na sua vinheta. Quando passou a sexta hora, foi a mesma coisa. E na 1ª hora, ou seja, na 11ª hora, ele sai novamente e encontra um outro grupo de pessoas e pergunta, mas por que vocês ainda não vieram trabalhar comigo? Vocês não vieram na minha vinheta para trabalhar comigo? E eles falam, bom, ninguém nos chamou, ainda não fomos chamados. E o Senhor fala, agora sim, agora foram chamados. Venham, foram e trabalharam. Terminando o horário, o Senhor chama seu administrador e pede a ele que pague a todos os trabalhadores uma moeda de prata. Um grupo logo resolveu se revoltar e falou assim, mas, Senhor, nós trabalhamos desde o começo, vamos receber o mesmo que aquele que veio trabalhar tão mais tarde do que nós? E o Senhor responde, sim, eu os contratei por uma moeda de prata e vocês aceitaram. Então, eu tenho o direito de agora fazer o que eu quiser com os outros que vieram depois. Eu estou sendo justo com vocês. E termina-se com a mensagem de que os últimos serão os primeiros. Então, o que nós podemos pensar disso juntando com a história anterior, de estarmos analisando a atitude do Pedro como um estímulo, ou como, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? É que não tem, no tempo de Deus, não tem o tempo igual ao nosso. Sempre é tempo. Nós podemos ir na última hora. Claro,
Quanto antes entrarmos nas palavras de Jesus, entrarmos na forma de ser, de estar neste mundo de uma forma cristã, uma forma de amor, uma forma de cooperação, de caridade, isso, lógico, quanto antes melhor, mas não é para nenhum de nós desanimarmos, nunca desanimarmos. Nós sempre temos chance, sempre temos a esperança dessa renovação. Nós vemos que os trabalhadores que foram lá por último, eles também foram reconhecidos. Nós podemos pensar claramente isso na metáfora do Senhor Deus nos chamando, o Senhor Deus na figura do Senhor Filho Jesus nos chamando. E nós estamos com muita possibilidade de poder sempre fazer as nossas escolhas. As escolhas são nossas, mas só que nós temos que ter essa coragem e desenvolver em nós essa confiança de poder entregar um pouco tudo, não querer ter esse controle, como trouxe Emmanuel, logo no começo já queremos saber, mas qual é a vantagem, o que eu vou ganhar com isso? Então, esse tipo de atitude, nós temos que começar a pensar mais profundamente, não é? O que é, qual é o propósito da nossa vida? Por que será que nós estamos aqui? O que nos leva a pensar que nós estamos aqui só para passar os nossos dias, e passa dia, vem noite, e nós como estamos trabalhando, estamos fazendo alguma coisa para nos divertir, e os dias estamos aqui esperando só que a vida passe? Ou que nós viemos aqui sim com um propósito, nós viemos sim aqui em busca de uma melhora do nosso espírito, uma melhora aonde nos levará a novas dimensões cada vez melhores. O que nós estamos aqui fazendo? Qual é o propósito? Isso é uma coisa que muitas vezes nós passamos uma vida toda sem pensar nisso. Então, essa lição, a retribuição, é tão bonita porque ela traz essa consciência para nós podermos pensar um pouquinho, refletirmos. O que nós buscamos? Nós buscamos que tipo de retribuição da nossa vida? Nós pensamos em algo sempre material, sempre melhor conforto, melhores casas, viagens. Isso faz parte da nossa vida material, mas a nossa vida mais importante, a nossa vida mesmo, é a vida espiritual. O que nós fazemos? Aqui não é, aqui é uma continuação da vida espiritual, é todo um ciclo, porque depois nós reencarnamos e vamos vir para cá novamente para nos melhorarmos. Cada vez que melhoramos aqui, cada degrau subido é uma dádiva, é como nós vemos lá no exemplo de Pedro, né? É uma confiança inabalável, é a fé inabalável, é o amor incondicional, é o amor inabalável. Então nós precisamos pensar que tipo de vida que é a nossa proposta, o que nós queremos fazer. Nós temos muita fonte para nós estudarmos, muita fonte de conhecimento, nós podemos nos aperfeiçoar bastante, mas, acima de tudo, precisamos valorizar essa nossa vida, entender que a nossa existência é algo tão maior e tão mais profundo, nós valorizarmos essa vida sempre, sem perder a esperança, sem desistir dela, porque sabemos que a qualquer hora podemos sim ser chamados. E quando nós não somos chamados, muitas vezes nós temos que pensar se nós fomos chamados e não fomos Simão. Nós não fomos aquele com a capacidade de ouvir. Para depois nós nos tornarmos o Pedro, aquele que vai ter a capacidade de ser uma fortaleza e sempre, sempre seguir todo o caminho que Jesus nos trouxe. E assim então deixo esses pensamentos para nós, para podermos refletir e para podermos pensar que a vida é uma bênção, é uma dádiva, e para nós recebermos a nossa recompensa, nós temos que passar a ter a capacidade de pensar com o coração, de pensarmos em todo um envolvimento maior, ou seja, nós temos a capacidade de sentir essa vida cristã pulsando em nós, que é como nós vimos, que é Cristo em nós. Obrigada.